Você quer superar seu ex e tá com dificuldade? Então, fica até o fim desse vídeo que eu vou te ajudar a você superar seu ex ainda hoje com essas 5 melhores dicas que você vai encontrar. E vamos aproveitar isso e vamos falar sobre términos, né? Como é difícil a gente ter um coração partido, como é difícil a gente terminar algo. Quem nunca sentiu dor depois de terminar algo, que seja um relacionamento ou outra coisa? Quem nunca se sentiu iludida, desamparada, ou abandonada, ou rejeitada? Existem relacionamentos que, quando chegam ao fim, são um alívio. Às vezes para um lado só, às vezes para ambos os lados. Mas é mais comum a gente ter um fim de relacionamento quando uma pessoa termina uma pessoa termina porque não ama mais, porque não quer mais aquilo, e a outra continua amando, continua querendo, do que a gente ter aquele comum acordo, né? Hoje em dia é bem difícil a gente achar um relacionamento que tenha esse comum acordo, que as duas pessoas sentam e falam, olha, realmente não dá mais pra mim, não tá legal, eu não te amo mais. E ouvir essa frase, eu não te amo mais, a gente se sente como ajeitada, abandonada, desprezada, jogada de lado, mas a gente precisa entender que términos, é uma coisa que eu falo muito, términos são um novo recomeço. É um novo começo. Então, o fim, na verdade, é um novo começo de algo que você precisa fazer por você e não pelo outro. O problema é que quando a gente tá em um relacionamento onde a gente depende do outro, se a gente terminar, a gente se sente exatamente desse jeito que eu te falei. Desamparada, abandonada, rejeitada, porque talvez você se dava demais para o outro, você fazia muito demais. O demais, na verdade, mostra uma frequência de desespero, mostra que você está vibrando na escassez, que você precisa daquela pessoa, que você quer ser uma pessoa grudada nela. A gente sofre quando a gente termina, todo mundo sofre, não tem como sofrer. Tem pessoas que sofrem um pouco mais, tem pessoas que sofrem um pouco menos. Tem. E assim, é importante a gente entender que o sofrimento faz parte do nosso crescimento e do nosso amadurecimento. Por quê? Porque pensa comigo, até quando você vai levar com a barriga um relacionamento que não tá bom? Pra você pode não tá bom e pro outro pode, mas quando você lembra que o primeiro é você, depois o outro, você também entende o lado do outro. Porque se o outro terminou, foi porque pra ele não estava bom, pra ele já não fazia mais sentido. Se deixou de fazer sentir, é porque não tem mais sentido. Se você perde o interesse, é porque aquilo parou de fazer sentido na sua vida. Então, quais são as principais dicas para você ainda hoje superar o seu ex? Por que eu falo ainda hoje? Porque você precisa tirar um dia. Se você tirar, se o seu ainda hoje for hoje, ou o seu ainda hoje for amanhã, faça com que esse dia seja realmente levado a sério para que você possa se conectar com você e colocar um ponto final onde não, nesse momento não tem que existir vírgulas. Pode ser que vocês voltem? Pode, mas ao invés de você ficar pensando no que vai acontecer lá na frente, vamos aprender a viver e sentir o que tá agora. Vamos aprender a viver e sentir o hoje, o que é disponível, o que tá nas nossas mãos, o agora. Todas essas coisas, assim, a nossa sensibilidade, o nosso viver, o nosso sentir é de hoje, não é para amanhã. O amanhã a gente não sabe, amanhã Deus pertence, vai trazer suas preocupações. E tá tudo bem, é normal. Então, a primeira dica, qual é a primeira dica para você superar o seu ex? É aceitar. Bia, como assim? Aceite. Aceite que acabou. Aceite que você é uma pessoa suficiente, mas que não fazia mais sentido. Aceite os momentos que foram bons. Sabe por quê? A dor, ela vem, mas a dor, uma hora, ela se torna lembrança. Como os meus términos, que na época doeram e hoje são lembranças. Eu lembro e eu dou risada, eu fico feliz, pô, fez parte do meu crescimento, essa pessoa que me ajudou. Tem pessoas que também não fazem? Não, mas ela te ensina alguma coisa do mesmo jeito. Então, o primeiro passo, primeiro, é você aceitar. Aceite que chegou no fim, aceite que isso é necessário para você crescer e entender que as coisas não são do nosso jeito, porque o que eu dou para o outro, não necessariamente o outro vai dar para mim na mesma intensidade. Por isso eu falo, eu dou conforme eu recebo, nem mais nem menos, na mesma proporção. Por quê? Porque aí a gente não tem uma quebra de expectativa, a gente não tem uma frustração. A gente tá alinhado e os dois estão querendo a mesma coisa, na mesma intensidade. Então, o primeiro passo é você aceitar que
Tudo um dia termina. Mas na verdade, quando se termina algo, é porque é hora de você começar um novo ciclo. Ciclos se finalizam para que novos ciclos cheguem. E eu queria te falar uma coisa: a pessoa que tiver que fazer parte da sua vida, ela vai chegar na sua vida em um momento que você menos espera. Aquele momento que, ai meu Deus, não quero, tô focada em mim, vai aparecer alguém. Pode ser que essa pessoa fique 1 ano, 2, 5, 10, e pode ser que ela fique 1 mês, você nunca vai saber. Mas toda vez que você depositar que aquela pessoa talvez seja uma outra pessoa, você vai estar colocando um desespero e uma carência. Então, aceite o término, aceite que as coisas não são do nosso jeito e que Deus fecha portas para outras portas se abrirem. E às vezes tem portas escancaradas na nossa frente que a gente não consegue ver porque nós estamos cegos ou porque ainda não superamos uma coisa que já teve um fim. O segundo passo é você se perdoar. Se perdoe pelo que aconteceu, se perdoe pelo término, se perdoe pelas brigas, porque quando a gente termina e vem essa dor, a gente sempre fica lembrando, será que talvez eu tivesse surtado menos, se eu tivesse brigado menos, se eu não tivesse reclamado aquele dia que ele foi pro bar com os amigos dele, se eu não tivesse feito isso, será que não teria acabado? Você não sabe, porque não era pra agir desse jeito, você agiu da outra forma que você quis agir naquele momento. Então não adianta você remoer e ter ressentimentos do outro. Se perdoe, perdoe você, perdoe o outro. E entenda que é o fim de um ciclo. Ó, tudo bem, acabou, cada um pro seu lado. Se for necessário, se você não fizer bem pra você, bloqueie, exclua o número, troque senhas de redes sociais, faça outra conta. Não importa, isso não é maturidade, isso é você se autopreservar. Terceiro passo, evite excessos. Não fique com essa de, agora eu terminei, pra eu superar eu vou sair pra todos os lugares, eu vou ficar com todas as pessoas. Você vai se abrir de uma forma escancarada que, na verdade, você vai querer fazer uma pessoa de muleta e preencher o vazio do seu ex com uma outra pessoa. Você vai se machucar e machucar outra pessoa. Porque você não vai conseguir ver aquela pessoa. Você vai ver seu ex, ainda mais se você estiver sob efeito de álcool. Isso vai acontecer. E sabe o que vem depois disso, que é o pior de tudo? É o arrependimento. É a angústia, é a mágoa, é a dor. Falar assim, por que eu fiz isso? Por que eu saí com essa pessoa? Por que eu me violei? Por que eu não me autopreservei? Por que eu deitei na cama com uma pessoa X, sendo que não faz nem 2 dias que eu acabei de terminar? Evite excessos de álcool, de drogas, de festas. Tire um tempo pra você mesmo, pra você olhar e falar assim, preciso cuidar de mim e entender tudo. E com isso vem o quarto passo, que o quarto passo é o quê? Ressignificação. O que é ressignificação? É você pegar uma coisa que pra você não tá boa, não foi ruim, e dar um novo sentido pra ela. Vou fazer um exemplo. Fulano, o meu ex acabou com a minha saúde mental, ressignificando. Por que eu deixei com que o meu ex acabasse com a minha saúde mental? De certa forma, talvez eu não estivesse muito bem, porque se eu estivesse totalmente segura e confiante, isso não teria acontecido. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Isso é ressignificar. É você dar um novo sentido. Então, dê um novo sentido. Ressignifique esse término. E quando você for ressignificar, se pergunte: eu fiz o necessário para o meu relacionamento? Fiz, não fiz? Tudo bem, não posso fazer mais, não posso voltar atrás. Mas tudo bem, eu sei que o que eu fiz estava no meu alcance. Eu entreguei o que eu podia naquele momento. Eu realmente eu fui fiel, eu realmente me entreguei, eu realmente estava ali. O que foi bom no relacionamento? O que foi ruim? E anote isso para que você se perdoe olhando para aquilo e ressignifique. Olha, isso aqui eu sei que eu me doei no relacionamento. Pô, isso aqui foi um ponto que eu não fui muito boa, mas eu posso melhorar quando aparecer uma outra pessoa ou um outro relacionamento. E você vai pontuando e ressignificando, dando um novo significado. Porque, nossa, nesse dia eu fiquei muito mal. Por que eu fiquei mal nesse dia? Será que, na verdade, eu estava com uma insegurança? E você vai ressignificando e tirando esse peso de você, essa dor, essa angústia. E o quinto e último passo, que é o passo mais importante, é o tal da vida que segue. Você precisa entender que a vida segue. É necessário, é preciso. A vida segue e ela anda pra frente. E a gente escolhe não olhar mais para o passado. Para o meu passado, eu escolho não olhar mais. Eu olho como uma lembrança. Eu olho como um sentimento legal, uma coisa que foi boa. Mas é uma coisa que eu paro hoje, agora, e fico todos os dias lembrando de como aquilo foi bom, como eu queria ir de volta. O seu tempo tem que estar focado 70% no hoje, no agora, no presente. 20% no futuro e 10% no seu passado, para você pegar o seu passado, ressignificar, reconstruir os seus pedaços, juntar
e aí sim você seguir uma nova vida. Então, se você terminou, não sabe como superar, siga todos esses passos, pegue todos os pedaços que você despedaçou, que você se doou demais para o outro e colhe e se reintegre. Se reintegre, reintegre a sua joia, porque você é uma joia preciosa, e esteja pronto quando você quiser estar pronto. E lembre-se que eu sempre falo, recomeçar é sempre possível. Recomece quantas vezes for preciso. Cuide de você, do seu, aceite, perdoe, se autopreserve, se autovalorize e seja a sua própria prioridade. E não esquece, se inscreva no canal. Até amanhã.